mostrando um conceito do Go, que é o cópia rasa e cópia profunda, ou mais conhecido como Shadow Copy ou Deep Copy. Eu vou começar pela cópia rasa em Go, mostrando como é que se faz, e depois eu faço a de cópia profunda e depois eu mostro alguns exemplos para fixar mais. Começando pela cópia rasa, né, que ela é uma cópia que a gente faz aí em outras linguagens também, parecida, tá, em teoria, que é basicamente a gente fazer uma variável receber outro valor, tá? Seria basicamente, a gente tem aqui um slice 1, por exemplo, e esse slice 1, né, a gente declara ele, por exemplo, vai ser uma rede inteiro, tá? E aí a gente declara aqui os valores, beleza. Aí, vamos supor que a gente tem um slice 2 agora. E o slice 2 recebe o slice 1, tá? Aqui, internamente, ele está apontando para o valor do slice 1. E se a gente modificar esse segundo slice, ele vai alterar no primeiro. Isso é normal, vai acontecer algo parecido em qualquer outra linguagem. Até aqui, nada demais. Só que, vamos supor que a gente queira fazer isso sem modificar, tá? O que é que vai acontecer aqui? A gente pode fazer de duas formas. Uma forma que ela é insegura e outra forma mais segura. Eu vou mostrar a primeira forma mais insegura, tá? Ela é insegura porque o Go ele vai criar arrays internos, tá? Só que nesse caso aqui, como a gente não vai deixar explicitamente para ele criar um array interno, pode ser que ele crie o array ou não crie, tá? Tudo vai depender de como é que ele gerencia internamente. Por exemplo, se o array, se esse slice ele tiver posições suficientes para criar uma cópia ali do novo valor que você está inserindo ou modificando, ele vai fazer isso no slice 1 também, que é o que você está copiando, tá? Então, se eu altero no slice 2 e ele tem posições suficientes para no 1, então ele vai alterar no 1 também. Ele não vai criar um array interno no slice 2. Já vai ficar mais claro quando eu for exemplificar essa questão. Seguindo aqui, a gente pode ir printando, tá? Para ir vendo os resultados. Eu já deixei um exemplo aqui, então eu vou puxando aqui, tá? Os prints. E aí, se a gente rodar aqui, deixa eu rodar primeiro o exemplo de copiar rasa. A gente vai ver aqui que os slices têm o mesmo valor, tá? Slice 1 e slice 2. Beleza. Aí agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos alterar nesse slice, tá? No slice 2 para que vocês vejam. Vamos alterar na posição 0, que é o valor 1, tá? Que está na posição 0. E aí vamos passar para esse valor, o número 100. Se a gente printar agora novamente, ele vai ter mudado em ambos, tá? Então pode ver, mudou em ambos na posição 1. Mas vamos supor que a gente não queira esse resultado, né? Que a gente queria só alterar realmente no slice 2. O que é que a gente pode fazer da forma insegura, tá? A gente pode criar um segundo slice e aí usar o append, tá? E o que é que a gente vai fazer? No slice 2, a gente vai colocar um novo valor, tá? Então, dando um append nesse slice aqui, inserindo o valor 6. E aí, se a gente printar novamente, o que é que acontece? Ele adicionou uma nova posição aqui no slice, nesse segundo slice nosso aqui, tá? E perceba que ele não acabou não alterando nesse caso. Por quê? Porque eu também não fiz nenhuma modificação aqui direto, tá? Então, normal, ele adicionou 6 aqui, mas perceba que ele já não adicionou o valor no nosso primeiro slice, tá? Então ele alterou aqui nesse slice, adicionou 6, mas não alterou o slice 1. É coisa que se a gente fizesse uma outra tipo de concatenação, né, isso aconteceria. Isso ocorreu porque ele viu que ambos têm mesma quantidade, né? E aí, internamente, o Go ele dobra o tamanho de posições, e por isso que ele alterou apenas no slice 2 e não no slice 1. Porque internamente ele criou um array, tá, interno. Então ele não é, para ficar mais facilitado, não é se o termo correto, mas é como se ele desacoplasse do primeiro slice. Não é o termo correto, tá? Mas ele realmente criou um array interno com esse outro novo valor aqui, beleza? Essa é a forma insegura, porque tudo vai depender aí de como é que o Go gerencia. Se tiver uma quantidade, por exemplo, se fosse um array aqui de 6 posições, de 4 posições, né? Ele adicionaria em ambos, tá? Ele afetaria o slice 1. E qual é a forma de fazer isso corretamente? Seria usando o make, tá? Eu vou já aplicar aqui o exemplo. A gente vai fazer isso usando a função make, né? Que o make, se for pegar aqui no nosso tradutor, make ele significa fazer, né? Então, a gente manda explicitamente uma ação, né? A gente está dizendo explicitamente que a gente quer fazer uma POC, tá? E é isso que a gente vai fazer. Então a gente pode fazer assim, ó. Aqui como eu mostrei, tá, eu vou apagar isso aqui e aí faço com a outra forma. Vou apagar aqui, eu vou usar essa mesma variável aqui, tá? Então o que é que a gente vai fazer? Slice 2 vai receber o make, tá? Que é a nossa função, e ele pergunta aqui qual tipo, e aqui
esse daqui é o tamanho, tá? Do slice que a gente vai fazer. E o que é que a gente vai fazer nesse caso aqui? Vai ser um slice de inteiro, tá? Que é o tipo do nosso slice 1, né? Que ele tá copiando. E o tamanho do slice vai ser o tamanho do slice 1, desse segundo slice, tá? Ou seja, um slice de inteiro do tamanho do slice 1. Então, quantas posições o slice 1 tiver, a gente vai estar criando o slice 2 de acordo com isso. Beleza, aqui a gente só definiu o tamanho do slice 2. Para a gente copiar, a gente vai usar uma função chamada copy, tá? E aí a gente usa a copy. Ela é como se fosse uma variável, tá? O Go, o padrão, ele já deixa implícito. Não precisa declarar, mas seria como se ele fosse assim. Ele é uma variável que a gente não define um nome para ela, tá? Poderia assim estar se dizendo. E aí vai de você deixar explícito, né, para deixar mais legível o código ou não. E aí o que, é que a gente vai fazer? Esse daqui ele pega da seguinte forma, o destino e onde é que a gente vai buscar esse resultado. Então seria slice 2, que é o destino, da onde a gente vai copiar os dados, tá? Vamos enviar para o slice 2 e vamos copiar do slice 1. Se a gente printar agora, fazendo uma alteração aqui, eu vou pegar aqui já, pronto, eu tinha outro exemplo, slice 2, tá vendo? A gente pode botar aqui 900, tá? Vamos fazer diferente. Se a gente rodar agora, perceba que só alteramos o valor de 900 agora no slice 2, tá? Antes disso, quando rodamos aqui o 100, ele alterou também no slice 1. Só que agora, com a função make, tá? Que é a forma mais segura que a gente está dizendo explicitamente para o Go, que nós vamos criar uma array interna, tá? Ele já não faz isso, tá? Ele só altera no slice 2. E aí agora vamos para a cópia profunda. Bom, aqui na cópia profunda ela é conhecida também como deep copy, tá? Deep copy. Eu não lembro se eu falei, mas a cópia rasa ela também é conhecida como shallow copy e a profunda como deep copy. Então, a deep copy ela vai realmente ela vai fazer igual ali a gente fez com a função make, tá? A gente vai usar ela, só que ela se aplica a casos mais complexos. Como assim? É como se ela se aplica a casos quando a gente tem sub-arrays, tá? Então a gente tem um slice e dentro dele tem outros slices. Porque ela é preciso fazer de outra forma a cópia. Por conta que o Go, por padrão, ele, ele copia apenas a parte externa do slice, tá? Ele não copia as partes internas, né? Os sub-arrays e slices ele não copia. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Eu acho que eu já vou puxar um exemplo pronto, que eu já deixei aqui para adiantar. Como eu demorei um pouquinho mais explicando lá, mas aí eu vou colocando aqui e explicando, tá? A gente aqui, ó, tá criando uma matriz 1. E ela vai ser um slice que vai ter outro slice, tá? E ela vai ser inteira. Então aqui a gente tem dois slices. Dentro de um slice a gente tem dois slices, beleza? Acho que até aqui tá tranquilo. Slice 1, slice 2. Vai ficar mais claro. Vou até dar um zoom aqui. Beleza, a gente tem aqui dois slices. Valor 1 e 2, 3, 4. Posição 0, 1, 0, 1. Em cada slice desse interno. Então é como se, ao a gente usar o make, tá? Se a gente fazer aqui uma matriz 2, eu definir var. Na verdade, eu não vou nem usar var. A gente pode usar dessa forma aqui de criação de variável, tá? Que é o padrão do. Então, matriz 2, make. É, uma rede inteira, né? O slice. Vai ser do tamanho da matriz 1. Beleza? A gente criou aqui uma nova matriz, né? Copiando o tamanho da matriz 1. Aqui é como se ele tivesse copiado todos esses dados aqui, mas de forma externa. Ou seja, ele não copia de um em um aqui dentro, tá? Ele não altera de um em um aqui dentro. E aí, se a gente fizer aqui uma cópia para a matriz 2 copiando a matriz 1, se a gente fizer isso aqui, deixa eu só corrigir aqui esse erro, né? Coloquei aqui, que é o mesmo tipo daqui, beleza? Se a gente copiar aqui agora e passar um print, deixa eu pegar aqui, fazer uma operação e passar um print, tá? Vocês vão perceber que internamente os arrays vai ter mudado o mesmo array, ou seja, o slice da posição 0, que é esse daqui, beleza? E acessei a posição 0 de dentro desse slice. E aí alterei o valor para 100. Vamos rodar aqui o objeto. E agora perceba que ele alterou em ambos, tá? Isso acontece porque, conforme eu disse, ele faz uma cópia pegando apenas externa, tá? Ele não chega a fazer uma cópia interna ali de cada array, tá? E aí ele não cria um array interno para os sub-arrays. Seriam sub-slices, né? Isso daqui. Esse é um conteúdo que eu estou estudando ainda recentemente, então assim, algumas coisas podem estar tecnicamente não corretas de se dizer, tá? Mas essa seria a teoria dele. E aí, para a gente resolver isso, a gente teria que fazer uma interação, né? Acessando de um em um valor aqui
e dizendo que a gente quer criar um array interno para cada um deles, tá? E aí a gente faria uma interação usando o for, iniciando de zero aqui, enquanto a posição i for menor que o tamanho da matriz 1. Aí, e mais vai, né? A gente incrementa um novo valor nessa iteração. Tá, beleza, eu tinha esquecido de declarar. Como eu fiz assim, né? Eu precisaria declarar varra aqui. Só que como no for ele não permite, né? Aparentemente, então a gente define a variável da forma tradicional do Go, beleza? E faz aqui a primeira iteração. E aí o que, é que a gente vai querer fazer? Na matriz 2, na posição de cada iteração dessa, tá? Que é de i, e esse valor i aqui ele tá sendo referente a cada posição, a gente vai estar criando uma nova cópia interna, beleza? De array. Então ele vai ser inteiro, né? Do tamanho da matriz 1. Aqui a gente só precisa definir um inteiro, tá? Que é o tipo dentro dele, beleza? E aí no tamanho da matriz 1, na posição i, beleza? Então ele vai copiar o tamanho de cada posiçãozinha dessa dentro daqui na matriz 2. Feito. Aí a gente pode criar uma cópia agora. Matriz 1 passando a posição i, ou matriz 2 aqui na verdade, né? E a matriz 1 que é onde tem os valores que a gente vai enviar para a matriz 2. Pronto. Aqui a gente criou a cópia. Agora, se a gente fazer uma alteração, eu já vou copiar aqui na filinha que eu fiz. O resultado é para não alterar a matriz 1, beleza? E aí pode ver, ó, ele só tirou na matriz 2 após a gente ter feito essa iteração. Quando a gente não fez a iteração, ele alterou em ambas, porque ele faz uma cópia meio que superficial, né? Ele faz uma cópia externa, e aí ele não chega a copiar de um em um valor, ele não chega a criar um array interno, na verdade, para esses outros slices aqui. Então ele mantém o mesmo slice, mesmo ele fazendo uma cópia. Ele acontece basicamente isso daqui. Seria algo parecido com isso. Pode ter não ficado muito claro, e aí eu pedi pro o GPT e o Gemini fazerem alguns exemplos. Eu vou mostrar logo do Gemini. Ele criou esse exemplo aqui, né? E aí ele mostra aqui o estado inicial da matriz, né? Cópia profunda da cópia profunda, beleza? E aí ele mostra o estado, ele vai dando um exemplo aqui de memória. Perceba aqui os códigos, tá? Array A e array B. Aí na 2, quando a gente usa o make, né? Ele mostra aqui que o valor da 0 ele vai para 1 e o valor da 1 de cá vem para cá. O do GPT aqui também ficou um pouco melhor, mas é bem parecido, tá? Ele mostra aqui a situação, ele mostra a matriz, memória, né? O slice interno 0 e o slice interno 1, que é 1, 2, 3 e o 3, 4. Que seria esse daqui, ó. 1, 2, 3, 3, 4. E aí ele dá aqui, né? Lembrar que no slice go ele contém ponteiro para o array, né? O tamanho dele é len e a capacidade é cap. Aí aqui, passando para a cópia profunda, né? Ele mostra o exemplo que a gente fez. E ele disse, né? Criando novos valores internos, né, novos slices. E agora cada um tem seu próprio array, após a gente fazer o for. E aí eu percebo a matriz 1, matriz 2 e o resultado. Analogia com o combo do Mac aqui, que eu pedi para ele fazer. E aí a situação inicial seria a gente tem um combo 1, né? Que é uma bandeja, né? Com duas caixas. Aqui, caixa A e caixa B. Né, cada um tem seu conteúdo. E aí a gente faz uma cópia rasa aqui, ó. Então ele utiliza o mesmo valor aqui, tá? Exatamente. Na cópia profunda, né, ele vai mostrar aqui que ele quer a mesma, em essência, né? Ele quer o mesmo combo. Só que aí ele pode alterar algumas coisas nesse combo 2. E aí ele mostra, né? O combo 2 é outra bandeja com novas caixas, tá? Então ele, em essência, tem o mesmo conteúdo, mas ele mudou aqui as caixas. É como se você, no combo 1, tivesse um Chicken Junior, um refrigerante e um sorvete. E aí você pegou um combo igual, mas aí você quer mudar o refrigerante para uma batatinha frita, por exemplo. E aí você faz isso só alterando no combo 2 que foi o que você copiou. Esse assunto ele é um pouquinho chato, né, de se entender. Eu ainda, tanto é que, para explicar ele, eu ainda tenho um pouco de dificuldade, mas pode ser que com esse exemplo aqui você tenha entendido, tá? Então, imagine que é isso aqui. Você tem um combo, e aí você quis alterar apenas um item só para aquele combo 2 que foi o que você copiou igual, mas não queria afetar naquele combo 1, tá? Essa poderia ser uma analogia que a gente pode criar.